Olá, você está no canal Zemi Fighter Team e continuaremos com a leitura do livro Karate-Do, o meu modo de vida, de Gishin Funakoshi. O início do caminho. O professor. Antes de continuar, gostaria da ajuda de vocês. Inscreva-se em nosso canal, curta, compartilhe e assim você vai ajudar com que a gente possa continuar com essa maravilhosa leitura e demais capítulos e programas do nosso canal. Conto com vocês e muito obrigado! O professor. Quando comecei minha carreira pedagógica, havia 4 categorias de instrutores da escola primária. Aqueles que ensinavam para as classes mais elementares, aqueles que lecionavam para as turmas mais avançadas, os que eram responsáveis por cursos especiais e os que serviam como assistentes. Naquela época, eram compulsórios 4 anos de escola primária. Os professores da primeira categoria davam aulas para a primeira e a segunda séries, enquanto os professores da categoria mais adiantada estavam qualificados a assumir as 2 últimas séries obrigatórias, a terceira e a quarta, como também as séries ulteriores, de quinta a oitava, que não eram compulsórias. Embora, inicialmente, eu tenha sido contratado como assistente, pouco tempo depois fui aprovado nos exames que me qualificaram para atuar como instrutor das séries iniciais. Fui então transferido para Nara, a sede da prefeitura de Okinawa. Considerei essa transferência, que na verdade foi uma promoção, um acontecimento dos mais felizes, pois me possibilitou dispor de mais tempo e de maior oportunidade para a prática do karatê. Posteriormente, também me qualifiquei como instrutor para as séries mais adiantadas. Entretanto, por não ser graduado de um colégio de formação para o magistério e porque um número cada vez maior de formados por esses colégios entrava na rede de ensino de Okinawa, percebi que uma promoção ulterior passaria por um processo muito lento. Finalmente, o diretor da minha escola recomendou-me para uma posição mais avançada. Recusei essa promoção em particular, pois se aceitasse, teria de deslocar-me para distritos afastados ou para ilhas distantes do arquipélago e, consequentemente, teria de afastar-me de meus professores de karatê. E isso eu não poderia aceitar. Na verdade, houve também outra razão para que meus superiores me permitissem continuar em Nara, o que nos leva de volta à controvérsia em torno do birote. As famílias de muitos de meus alunos apoiavam lealmente o partido dos obstinados, e embora estivéssemos à época no 24º ou 25º ano de Meiji, 1891 ou 1892, o decreto do governo proibindo o birote estava longe de ser observado em Okinawa. Considerando que minha própria família também apoiava o partido dos obstinados, eu podia entender muito bem a emoção que incitava este desafio às ordens do governo. Ao mesmo tempo, consciente das grandes alterações que estavam mudando praticamente todos os aspectos da vida japonesa, não podia fazer outra coisa senão considerar o assunto como de pouca importância. O Ministério da Educação, porém, não via as coisas pela mesma ótica. Chocado com a resistência dos habitantes de Okinawa à sua vontade, decretou que todos os alunos da ilha deveriam cortar seu birote imediatamente. Esta não era uma questão tão fácil como poderia parecer, porque muitas crianças, insistindo em continuar com birote, odiavam sua entrada na escola primária, o mais que podiam. A consequência foi que já não eram mais crianças, apresentando-se como verdadeiros rivais a seus professores portadores de tesouras. Além disso, muitos tinham treinado karatê, agora praticado mais abertamente em Okinawa. Os professores da escola primária, tentando impor sua vontade sobre essas crianças, entre aspas,
muitas vezes se davam conta de que suas tesouras eram completamente inúteis. Era por esse motivo que os instrutores que conheciam karatê recebiam a tarefa de lidar com esses alunos obstinados, que também eram iniciados em karatê. Ainda posso me lembrar de ver alunos dominados depois de uma luta corpo a corpo, submetendo-se às odiosas tesouras com lágrimas nos olhos e com os punhos cerrados, firmemente, como se não quisessem outra coisa senão aniquilar os espoliadores daqueles símbolos de masculinidade. Entretanto, não passou muito tempo até que todos os meninos tivessem seus cabelos cortados rente. O furor do birote havia terminado para sempre. Nesse interim, eu continuava meu karatê com toda a assiduidade, treinando sob a orientação de diversos professores. Mestre Kyuna, que usando a mão sem proteção, podia retirar a casca de uma árvore, viva numa questão de momentos. Mestre Toono, de Nara, um dos eruditos confucianos mais conhecidos da ilha. Mestre Nigaki, cujo extraordinário bom senso me impressionou profundamente. E Mestre Matsumura, um dos karatecas mais notáveis e sobre quem terei mais a dizer posteriormente. Isso não quer dizer que abandonei meus 2 primeiros mestres. Pelo contrário, passava com eles todo o tempo que me fosse possível, e deles aprendi não apenas o karatê, mas também muitas outras coisas. Mestre Asato, por exemplo, era um observador extremamente arguto dos acontecimentos políticos. Lembro-me que certa vez ele me disse: Funakoshi, quando a ferrovia transiberiana estiver concluída, a guerra entre Japão e a Rússia será inevitável. Isto foi dito muitos anos antes da erupção das hostilidades entre os 2 países em 1904. O que uma vez parecia improvável tornou-se realidade, e quando a guerra irrompeu, fiquei profundamente impressionado pela perspicácia e previsão política de Asato. No tempo da restauração Meiji, foi ele que aconselhou o governo de Okinawa a cooperar o máximo possível com o governo formado recentemente, e quando foi promulgado o edito contra o Birote, ele foi um dos primeiros a obedecê-lo. Asato era também um esgrimista muito hábil da escola Jigen de Kendo. Embora em hipótese alguma fosse um bravateiro, ele depositava enorme confiança em sua habilidade de esgrima, e uma vez ouviu dizer: duvido muito que perderia para qualquer um em todo o país se tratasse de duelar até a morte. Essa confiança silenciosa pôde ser comprovada mais tarde, quando Asato defrontou com Yurin Kana, um dos esgrimistas mais famosos de Okinawa. Kana era um homem musculoso, enorme, com braços e ombros protuberantes. De fato, as pessoas costumavam dizer que os músculos de seus ombros tinham a altura de 2 andares. Era corajoso e absolutamente destemido, e bem merecia a reputação de possuir grande habilidade nas artes marciais. Era também um homem de grande conhecimento, totalmente familiarizado tanto com os clássicos japoneses como com os chineses. Sem dúvida, podia-se pensar que era mais do que parelha para Asato. Entretanto, no famoso encontro, quando atacou Asato com sua espada afiada, ficou tomado de surpresa ao ver sua arremetida desviada pelo adversário desarmado, que com uma ágil pancada de mão não apenas conseguiu desviar-se da estocada, mas também dominou-o. Quando pedi a Asato que me contasse o que havia realmente acontecido, ele descreveu Kana como um esgrimista muito hábil, que devido à sua reputação de ser invencível e audaz, era capaz de apavorar seu oponente já no início do confronto e, em seguida, ir rapidamente ao massacre. Todavia, disse Asato, se o adversário não se assustar, se permanecer calmo e se procurar a brecha inevitável na defesa de Kana, a vitória não é tão difícil. Este conselho, como todas as demais orientações de Asato, comprovou-se de grande valor para mim. Outra de suas máximas era: ao praticar karatê,
pense nos seus braços e pernas como espadas. De fato, as apresentações de karatê de Asato eram exemplos vivos dessa filosofia. Certa ocasião, um homem lhe perguntou sobre o sentido e aplicação do Ipponken, punho de ponto único. Tente bater-me, respondeu Asato calmamente. O homem fez como lhe fora dito, mas num piscar de olhos, o golpe foi desviado e o próprio punho de ponto único de Asato foi arremessado na direção do estômago do oponente, onde parou à distância, talvez da espessura de uma folha de papel. A velocidade do movimento foi tão incrível, o homem que havia feito a pergunta não teve tempo sequer de piscar os olhos antes de perceber que aquele punho, se tivesse realmente golpeado seu plexo solar, poderia muito bem tê-lo matado. Asato dispunha de informações detalhadas sobre todos os especialistas em karatê que viviam na época em Okinawa. Essas informações diziam respeito não apenas a aspectos comuns, como seus nomes e endereços, mas também ao conhecimento de suas habilidades, sutilezas e técnicas especiais, de seus pontos fortes e fracos. Ele costumava me dizer que o conhecimento da habilidade e das suas sutilezas técnicas de um oponente era metade da batalha. Citando o antigo ditado chinês, o segredo da vitória está em conhecer a si mesmo e a seu inimigo. Tanto Asato como seu bom amigo Itosu compartilhavam pelo menos uma qualidade de grandeza. Não tinham a mínima inveja de outros mestres. Eles me apresentavam aos professores de seu círculo de conhecidos, incentivando-me a aprender de cada um a técnica em que esse se sobressaía. Em minha experiência, os instrutores de karatê quase sempre relutam em permitir que seus alunos estudem com instrutores de outras escolas, mas isso estava longe de ser verdade com relação a Sato e Itosu. Se não me tivessem ensinado nada mais, eu teria tirado proveito pelo exemplo que davam de humildade e modéstia em todas as suas relações com seus semelhantes humanos. E, na verdade, jamais se alongavam sobre os feitos heróicos que lhes eram atribuídos, repelindo-os como atos selvagens, próprios da juventude. Os dois homens compartilhavam outras qualidades, incluindo, por mais interessante que possa ser, o primeiro nome, Isatsune. Filosoficamente, porém, tinham pontos de vista bem diferentes com relação ao karatê, e fisicamente eram também bem diferentes. Enquanto o mestre Asato era alto, com ombros largos, olhos penetrantes e feições que lembravam um antigo samurai, mestre Itosu era de estatura média, com um tórax enorme, semelhante a um barril de cerveja. Apesar de seu bigode comprido, assemelhava-se muito a uma criança bem comportada. Era uma aparência ilusória, pois seus braços e mãos possuíam uma força extraordinária. Sempre que era desafiado por Asato para uma competição de queda de braço do estilo de Okinawa, saía vitorioso. Nesta versão específica do esporte, os dois combatentes fechavam os punhos e cruzavam os punhos um contra o outro. Eles não pegavam as mãos um do outro como é feito na versão de queda de braço de Tóquio. Depois de inevitavelmente dominado, Asato murmurava ironicamente que jamais superaria Itosu, nem mesmo acrescentava, se usasse as duas mãos. De fato, Itosu era tão bem treinado que seu corpo todo parecia invulnerável. Uma vez, quando estava para entrar num restaurante no centro recreativo de Nara, um jovem robusto atacou-o pelas costas, com a intenção de desferir-lhe um vigoroso golpe lateral. Mas Itosu, sem mesmo virar-se, enrijeceu os músculos do estômago de modo que o golpe foi desviado, e no mesmo instante sua mão direita agarrou o pulso direito do assaltante. Ainda sem virar a cabeça, calmamente arrastou o homem para dentro do restaurante. Lá, pediu às assustadas garçonetes que trouxessem comida e vinho. Ainda segurando o pulso do homem com a mão direita, tomou um gole de vinho da taça que segurava com a mão esquerda e em seguida puxou seu atacante de modo a tê-lo de frente e pela primeira vez deu-lhe uma olhada. Depois de alguns momentos, sorriu e disse: "Não sei qual poderia ser seu ressentimento contra mim, mas vamos beber juntos."
pode-se facilmente imaginar o espanto do jovem diante desse comportamento. Itosu teve outro encontro famoso com um jovem imprudente, um instrutor de karatê de uma certa escola de Okinawa. Agressivo por natureza e cheio de orgulho de sua força, o jovem tinha o hábito desagradável de ficar à espreita nas ruelas escuras, e quando alguém passava pelo local, ele se jogava sobre a pessoa e lhe desferia golpes. Esse jovem se tornou tão autoconfiante que decidiu enfrentar o próprio Itosu, acreditando que, não importasse a força do mestre, este poderia ser vencido se fosse atacado de surpresa. Uma noite ele seguiu Itosu pela rua e depois de uma aproximação furtiva, desferiu seu golpe mais potente nas costas do mestre. Desnorteado pelo fato muito evidente de que não havia causado a mínima impressão, o jovem perdeu o equilíbrio e no mesmo instante sentiu seu pulso direito ser agarrado como que pelo aperto de um torno. O jovem tentou livrar-se com a outra mão, mas é claro, não conseguiu. A força do aperto de Itosu era proverbial em Okinawa. Como já mencionei anteriormente, ele podia esmagar o talo de um bambu grosso com uma mão. Itosu continuou caminhando, arrastando o outro sem sequer dar-se o trabalho de olhar para trás. Percebendo que havia fracassado completamente, o jovem pediu que o mestre o perdoasse. — Mas quem é você? Itosu perguntou suavemente. — Sou Gorô, respondeu o jovem. Itosu então olhou para ele pela primeira vez. — Ah! Murmurou. Você não devia mesmo fazer essas brincadeiras com um velho como eu. Com isso, soltou o rapaz e seguiu seu caminho. Imagens vívidas se atropelam em minha mente quando me lembro de meus 2 professores e penso em suas filosofias diferentes do Karatê-do. Veja seus braços e pernas como espadas, a Sato costumava me dizer. Ao passo que Itosu me orientava a treinar meu corpo de modo que pudesse suportar qualquer golpe, não importa o quanto potente fosse. Naturalmente, o que ele queria dizer era que não só devia treinar meu corpo até que se tornasse tão rijo como um diamante, mas também que devia praticar diariamente todas as diversas técnicas do karatê. Lembro-me agora de um acontecimento bem conhecido quando Itosu foi atacado de surpresa por um grupo de jovens violentos. Em poucos minutos, todos jaziam inconscientes na rua. Uma testemunha, vendo que Itosu não estava em perigo, correu para contar a Sato sobre o incidente. Interrompendo sua narração, a Sato disse: e os valentões naturalmente estavam todos inconscientes, caídos sobre o rosto no meio da rua. Não estavam? Surpresa, a testemunha admitiu que era verdade, mas se perguntava como a Sato podia saber. Muito simples, respondeu o mestre. Nenhum iniciado em karatê seria tão covarde a ponto de atacar por trás. E se alguém que desconhecesse karatê atacasse pela frente, acabaria caído sobre as costas. Mas eu conheço Itosu. Seus golpes fariam com que seus atacantes caíssem sobre o rosto. Ficaria bastante surpreso se qualquer deles sobrevivesse. Outra vez, alguns ruídos suspeitos no portão da casa despertaram Itosu durante a noite. Ao caminhar silenciosamente na direção do som, Itosu percebeu que alguém estava tentando pegar o ferrolho do portão. Numa fração de segundo, ele despedaçou a almofada de madeira do portão com um único golpe de punho. Simultaneamente, projetou a mão pelo buraco e agarrou o pulso do suposto ladrão. Observava-se que, normalmente, se um karateca médio fizesse um buraco numa almofada de madeira grossa, o buraco teria denteado e a madeira se estilhaçaria numa direção ou outra. Neste caso em particular, houve somente um buraco redondo. Eu sei que isso é verdade porque o próprio Sato me contou que isso assim aconteceu. Sempre estive consciente do respeito que esses 2 mestres tiveram para comigo. Em retribuição, sempre realizei um rito não apenas em sua honra, mas também em reverência a todos os mestres que me ensinaram, que recomendo a todo estudante de karatê hoje. Queimavam incenso no altar budista de cada instrutor e prometia
a mim mesmo nunca fazer uso do meu corpo treinado para qualquer propósito ilícito. Penso que foi essa promessa que honrei com toda a lealdade, que fez com que eu fosse tratado como um membro da família, mesmo muito tempo depois de estar casado e de ter meus próprios filhos, na verdade, até a morte dos dois. Frequentemente, levava meus filhos à casa deles. Nessas ocasiões, faziam demonstrações de algum catá para as crianças, e em seguida pediam-lhes que fizessem o mesmo. Como prêmio, os dois mestres davam a meus filhos doces de um tipo que eu mesmo não poderia lhe proporcionar. O melhor que podia fazer naquela época era dar-lhes, de vez em quando, um doce de batata. Os mestres gostavam muito dos pequenos e o tratavam como se fossem seus próprios netos. Logo as crianças começaram a visitar os mestres sozinhas, exatamente como eu fazia quando pequeno, e logo começaram a amar o karatê como eu. Agora que olho para trás, vejo que eu e meus filhos, as nossas duas gerações, nos beneficiamos enormemente com os ensinamentos desses dois mestres, onde encontrei palavras para expressar minha gratidão. É muito bacana essa passagem do livro Karatê-Do, meu modo de vida, de Gishin Funakoshi. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal. E vou deixar uma dica. Temos um canal, Kata Evolution, onde nós tratamos do kata de alto rendimento para competições. Quem se interessar, tem o link logo aqui na descrição. Um grande abraço a todos e até a próxima. Os!